amigo, amiga, que saudade! Estamos de volta com Se Liga, nosso encontro com um time maravilhoso de notáveis, gente que não só sabe das coisas, como tem opinião a respeito delas, né? No nosso Se Liga, a gente fica sabendo o que anda aí incomodando, importunando, ocupando e até dando prazer ao tempo e à cabeça dos nossos notáveis. Você já se inscreveu no nosso programa? Se não, se inscreva aí, né? Dá um like se gostou, põe um dedinho para baixo se não gostou, comente o que você quer. O Se Liga está aqui para a gente cada vez mais estar mais perto de você, discutindo os assuntos da hora, tentar, de alguma forma, colaborar para o melhor para todos nós. Conosco, como sempre, o timaço de notáveis completo, Elísio Pires, publicitário, o também publicitário Lula Vieira, o designer Marcelo Pereira, o economista Manuel Tedin e o nosso consultor Paulo Fraga, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos do dia. E eu começo pelo nosso Paulo. Paulo, o que ocupou a sua cabeça nessa semana, o seu pensamento? Me conta. Eu vou falar do leilão da SEDAI, muito bem sucedido, né? E que abre uma janela de oportunidade gigantesca, né? Seja pela outorga, muito acima do que se esperava, né? 22 bi, e potenciais de investimento e a universalização até 2030 do saneamento predominantemente, né? Então, essa é uma super notícia, especialmente aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro. O outro ponto é o impeachment daquela figura asquerosa, WW, né? E eu espero que, como desdobramento natural, ele fique entre 4 grades, entendeu? Porque é o que merece, né? E só para fechar esse meu primeiro comentário, curiosamente me chamou a atenção o comentário do Biden no Congresso, né? E sem entrar no mérito daquilo que foi sugerido ou proposto, é o contraponto que ele fez de que o sistema democrático americano precisa mostrar que funciona. E ele usou como referência o crescimento, o desempenho da China no âmbito econômico, né? E a perspectiva de que possa ser a maior economia do mundo num espaço de tempo relativamente curto, né? Então, os Estados Unidos vão ter que revisitar hábitos e costumes de um sistema considerado como uma boa referência, né? Marcelo Pereira, você ficou ocupado com o que essa semana? Olha, eu achei, no 1º de maio, né, me chamou a atenção as manifestações, não muito grandes, mas com algum significado lá dos fãs do Bolsonaro, né, pelas cidades afora aí. Mas uma outra coisa que tem a ver com isso, né, é lá em El Salvador, a remoção da Suprema Corte pelo Congresso, né? Eles removeram todos os juízes da Suprema Corte de lá, com o argumento de que eles estavam legislando, extrapolando os poderes deles e tal, e deixou todo esse citado do Bolsonaro e os golpistas daqui, né? Ele lançou tweet, tudo e tal, e, enfim, fica esse sinal amarelo aí, né? Um sinal ruim, né? Que em um país aqui da América fizeram uma coisa que é o sonho do pessoal aqui, embora seja muito distante, muito remoto acontecer. Mas lá aconteceu, né? Lamento por eles. Muito, muito, muito. Manuel Tedin, o que ocupou a sua cabeça essa semana, Manuel? Bom, só para dar um ponto aí do Paulo, eu fiquei feliz com o resultado do leilão. As coisas tendem a melhorar, eu acho que o mercado de trabalho no Rio de Janeiro vai melhorar, demora um pouquinho, né? Tem um tempo dos projetos estarem prontos para começar a contratação, mas o médio prazo aí é bem animador. Vai ser bom também porque sobra o dinheiro que está faltando, sobra não, né? Mas aumenta o dinheiro que está faltando no balanço das cidades.
particularmente no Rio de Janeiro, que tem uma situação melhor que o Estado, mas está precisando de dinheiro para equilibrar suas contas. Enfim, só boa notícia nesse campo. A Índia preocupa muito, né, que demorou para chegar a esses números, a Índia provavelmente com números muito subestimados, é o que todos dizem, né? E quem já foi e já viu aquilo, é difícil acreditar que os números, apesar de gigantescos, sejam dessa magnitude, porque a densidade é muito impressionante, então o contágio deve ser altíssimo. Conseguem ter uma infraestrutura de saúde muito pior que a do Brasil, está um desastre. Os números, né, são, sei lá, 5 a 10 vezes mais o nível de contágio e mortes, porque não tem... É muito mais difícil. Pois é, e aqui enfim, demorou para dar números tão ruins assim, né? O que é uma coisa meio espantosa. Mas E a desigualdade lá, apesar de ser bem menor que a do Brasil, mas existe diferenças importantes lá, e o rico tem acesso, né? Rico a classe média indiana é do tamanho do Brasil, dá quase 300, é maior que o Brasil, dá 250 milhões de pessoas, no que eles consideram uma classe média um pouco mais estruturada. Quer dizer, é um país com desafios enormes. Eu fico muito espantado como o mundo está atento e está ajudando, coisa que é engraçado, porque para a América do Sul, América Latina, de uma maneira geral, o mundo viu ficar a coisa feia e a postura era muito mais de crítica do que de ajuda, né? E na Índia, não. A Índia, a postura tem sido de ajuda, né? De solidariedade, que é uma coisa que eu ainda não entendi direito. Talvez seja o risco mesmo, né? Um país tão grande que pode transbordar de uma maneira muito mais cruel. Mas é interessante isso, como eles olharam com um olhar com mais compaixão para a Índia do que olharam para a América do Sul. É interessante isso. Lula Vieira, o que ocupou a sua cabeça essa semana, meu amigo? O Witzel, quando a câmera deu um close nele, chorando pelo resultado do julgamento, me lembrou um poema do Augusto dos Anjos, que dizia: vês, ninguém assistiu ao formidável enterro e tua última quimera. Somente a solidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Realmente, ele sai do governo sozinho. Quer dizer, ele sai não, ele continua fora absolutamente sozinho. Não teve uma manifestação, nem a favor nem contra. Ele foi um prefeito afastado, com a total indiferença de seus eleitores e da sociedade carioca fluminense em geral. Foi um momento incrível, que é onde a gente assiste o drama humano aos olhos da gente, contemporaneamente. Não houve nenhuma comoção, apenas se conversou à noite, nos jantares, caçaram o Witzel. É impressionante. E outra coisa que eu acho que a gente não prestou atenção, mas me assusta muito, é que a única parte da SEDAI que não foi comprada foi aquela que é oficialmente de propriedade das milícias. Quer dizer, é realmente um detalhe que me assusta muito. Nós já estamos institucionalizando a milícia. Onde ela está, as pessoas não vão se meter, porque dá morte, dá problema e tal. Sério, olha o que está sendo na Praça Seca. E, para terminar, evidentemente, a CPI, que está sendo pautada pelos bolsonaros. É muito engraçado isso, como se não bastasse coisas para se distrair. Né? Elísio Pires, você manteve-se ocupado com o que essa semana? Não, eu fiquei muito bem impressionado até hoje do discurso, né, dos 100 dias do Biden. Né? Fiquei até achando, eu olhava a cara do Bernie Sanders, né, que é um socialista conhecido, admirando aquilo aqui. Ele deve achar que o Biden virou comunista agora, porque ele avançou, né, profundamente. Já é comunista na Austrália, né? Vira comunista. Né? Então, acho que foi uma coisa marcante. Outra coisa também muito marcante, estou falando bem mais recente até, é a internação do Covas, né? Quer dizer, que é uma figura que eu tenho grande admiração por ele e que parece que está num estado profundamente grave, né?
está entubado, está com o estômago, com sangue no estômago, etc. Eu acho que isso aí me marcou muito. E outra coisa que eu queria marcar também é a volta de Alagoas ao noticiário ao poder. Ao poder. É ao poder. E não só para lembrar, o senador relator, na última eleição, foi eleito em segundo lugar, que eram 2 lugares para senador. Ele foi em segundo lugar. E outra coisa importante é o seguinte, é que um outro alagoano de Arapiraca assumiu a presidência da nossa Câmara e deu uma entrevista excelente, não sei se vocês assistiram, se não assistiram, eu recomendo, ao Canal Livre, demonstrando uma maturidade que eu jamais imaginei que ele tivesse. São os meus registros para começar a discussão. Aproveitar você para fazer uma provocação paralela aqui que me ocupa e me preocupa, né? Que é o preço dos combustíveis no Brasil, né? E não digo só os combustíveis que a gente utiliza no dia a dia, o gasolina, o álcool, o diesel e agora o gás, mas puxando por aí o preço do gás de cozinha, por exemplo, que está na casa dos R$100 em muitas das comunidades do Rio de Janeiro. Essa pressão não vai causar algum tipo de incômodo naqueles que no dia a dia estão vendo que cada vez está mais difícil viver no Brasil, Elísio? Mais do que isso, a produção de petróleo no Brasil é suficiente para o consumo e para a exportação. Pô. Então, levar esse país autossuficiente a cada vez que faz um aumento do dólar e um aumento do petróleo internacional, aumentar um gás de cozinha de quem precisa desse gás de cozinha para sobreviver, eu considero essa política absolutamente equivocada. Estou comungando as opiniões do Bozó. Se algum dia acontecer isso, eu me suicido. Hein? Você é um estatista desenvolvimentista que nem ele. É verdade. É só lembrar o seguinte, eu conheço um outro país que é exportador de petróleo e que eu já fiz um teste várias vezes de perguntar ao motorista de táxi quanto custava o litro, né, a unidade de gasolina, e nenhum deles sabia responder. Claro, mas aí, nesse país, que eu sei qual é... Custa centavo de dólar a gasolina lá. Né? Mas nesse país que eu sei qual é, porque eu te conheço bem, esse país tinha uma política de subsídio absurdo da sua gasolina, do seu diesel, o que causou um problema econômico-financeiro para a PDVSA enorme. Você sabe que a PDVSA está quebrada, né? E há algum tempo. Mas tem uma outra coisa. A Petrobras... Doutor Manuel, tira uma dúvida, Elise. Você deu como boa referência ou péssima referência esse outro país? Não, esse outro país, você se refere? Esse outro país não serve hoje como referência para absolutamente nada. Me perdoem. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas a Petrobras tem... Então, vou trocar. Vamos pegar o exemplo da Arábia Saudita. Vê se a Arábia Saudita aumenta o preço do petróleo cada vez que aumenta o dólar. Mas você está covardia danada, hein? A Arábia Saudita, pelo tamanho do país, é o maior produtor por área do mundo e provavelmente tem a maior reserva de petróleo do mundo. Tem uma dúvida se os Estados Unidos é maior, mas provavelmente a Arábia Saudita é. Agora, o custo de retirar petróleo na Arábia Saudita é em torno de $5 por barril. Você sabe qual que é o custo do pré-sal? É perto de $30 o barril. Mas é lucrativo. Não, tudo bem, o barril está a 70, quase 60 e pouco. Mas, isso dito, a Petrobras tem acionista. Uma empresa não pode deixar de cobrar, quando produz commodity, não pode deixar de cobrar o preço dessa commodity, que é negociada no mundo inteiro. Senão, ela não vai nunca competir em igualdade de condições com os grandes, porque não vai ter dinheiro para investir, porque o caixa dela vai estar sob ataque do governo local, não vai ter a possibilidade de maximizar sua produção em torno de uma política responsável de administração. Se você quer, eu sou contra, estatiza a Petrobras. Aí você faz com ela o que você quiser. Quem vai pagar caro
Não, o brasileiro, desculpa. Círculo vicioso ao contrário. Vai ter gasolina mais caro com menos investimento, mas... Olha, o Tedinho, eu sou de um tempo de um slogan que você talvez não tenha, só tenha ouvido na história, lendo na história, chamado "O petróleo é nosso". É nosso. Já ouviu falar nesse slogan, não? Absolutamente sim. Eu fiz a campanha, eu fiz para o governo federal, a campanha dos 500 mil barris da Petrobras, que foi um feito. Hoje não há nenhuma importância, 500 mil barris não é nada. Tem 3 milhões de barris hoje o Brasil. 3 milhões, pois é, 3 milhões. Eu fiz uma campanha em todas as emissoras de televisão, de rádio, comemorando a chegada dos 500 mil barris. Não, é 3 milhões e vem mais aí, hein? Está vindo mais. Pois é. E ainda usei muito de frases e de filmes antigos dessa luta do que você fez, Elísio, você participou da Uni, etc. Petróleo é nosso, por certeza. Petróleo é nosso. Que virou um grito de guerra que ecoou no Brasil inteiro. Né? Se a gente entra na discussão de mercado aí, a gente esquece do consumidor, no caso do Brasil. Principalmente no consumidor. Porque quando você maximiza o retorno da empresa, em tese, dentro dos níveis de responsabilidade social, você, no fundo, está criando as condições para ele fazer o melhor preço para o consumidor. O que você precisa garantir, e o que o Brasil não faz, e provavelmente o Elísio é contra, é criar competição na área. O que você precisa para minimizar preço com as empresas eficientes é ter muita concorrência. E o Brasil, o tamanho e a influência da Petrobras, dado que ela é estatal e dada a postura do governo, é de uma liderança absoluta. As refinarias estão sendo vendidas. Se esse ajuste, né, entre a empresa que tem que ter saúde e o povo que tem que ter também, como é que a gente faz nesse momento de Brasil? Dá para equilibrar com velocidade de modo a não matar nenhum nem outro? Esse equilíbrio é possível de ser feito, entendeu? Tem uma questão aí de timing, de execução. Eu acho que talvez o equívoco possa ter havido por parte da Petrobras em alguns momentos é a velocidade com a qual ela vai fazendo reajuste. Eu acho que podem ter alguns outros mecanismos, mas eu imagino que o que deva regular preço é mercado. Eu vou na linha do que o Manuel está comentando, entendeu? Subsídio é uma coisa que não cabe para uma empresa privada como a Petrobras, né? Ela vale como uma empresa pública. Mas se você quer fazer isso numa empresa privada, o governo tem que fornecer os recursos necessários para repor o subsídio de preço, né? Enfim, eu acho que é um dilema que existe, que reflete comportamento de um mercado global e que tem que ser administrado da maneira mais adequada aqui, procurando compatibilizar essas questões. Mas não entendo que sejam díspares, não. Eu acho que você encontra mecanismos para isso. Eu acho que essa questão dos preços também está ligado também à alta do dólar, né? Que no Brasil na média foi muito mais alta, se não estou enganado, né, Tedinho? Em relação ao mundo, né? Tem um descolamento grande. Não tem a ver com os preços do petróleo, mas a falta de confiança, as várias crises que a gente está vivendo que levaram a uma fuga de investimentos e tal, que deu no aumento do dólar, né? As pessoas foram procurar segurança, né? Porque a volatilidade política no Brasil está enorme e a incerteza sobre a capacidade de pagamento da dívida brasileira no futuro é grande. A gente já faz uns meses, é verdade, mas a gente já teve alguns soluços em leilões de papéis de mais longo prazo, onde o mercado precificou a taxa de juros muito alta. E essa pressão ficou grande, tanto que o Banco Central, também com a inflação recrudescendo, teve que aumentar a taxa de juros, né? Ainda a insegurança é muito grande, esse governo é um horror, e há uma dificuldade política que vai além do presidente da República, mas é muito a linha dele, mas vai além dele, que está no Congresso também, de ter
uma política fiscal que garanta um superávit ao longo de alguns anos, para diminuir ou reequilibrar ou levar o nível de endividamento para patamares mais normais para o nosso nível de desenvolvimento. O problema não está na Petrobras, o problema está no governo, que não cria um ambiente adequado para que você tenha um preço, por exemplo, do dólar em patamares muito mais equilibrados, entendeu? Então, a Petrobras, de certa maneira, ela sofre os efeitos negativos da ausência de uma política adequada da parte do governo. E a política fiscal, nesse caso, a política monetária no Brasil está muito bem gerida já há muitos anos. Então, o que é a nossa sorte, mas o tamanho do problema fiscal é enorme. E se piorar muito, a gente entra num regime que se chama dominância fiscal, onde o poder de ajuste da política monetária cai muito. A gente ainda não está lá. Tem gente que acha que a gente está, mas a maior parte dos economistas acha que a gente ainda não chegou lá. E portanto, o Banco Central tem conseguido equilibrar a coisa um pouco mais. Agora, o dólar tem que ser flutuante, você não pode interferir no dólar, e você interfere só em momentos de desequilíbrio extremo, mas você logo solta dele, e estão fazendo o que pode, né? Vamos ao Se Liga. Elísio Pires, se liga em que na semana que chega? Me ligo no início dos depoimentos da CPI da Covid, né? Para lembrar que os primeiros depoimentos são dos anteriores ministros da Saúde, né? E do imediatamente anterior, acho que era na quinta-feira, inclusive, amanhã, terça-feira, o depoimento do Mandetta e do Taik, né? Eu estou ligado nesse depoimento, que eu acho que vai abrir um caminho aí que a gente não tem noção do que vem por aí. Lula Vieira, se liga em quê? Eu também concordo com a importância da CPI, com o que a gente vai ouvir e ficar sabendo. O pessoal está disposto a sangrar mesmo, a brigar mesmo, tanto que o governo está absolutamente temeroso. E gostaria também de torcer para que esse relaxamento ainda maior do nosso cuidado com a transmissão não venha a desaguar num surto maior da doença. Nós estamos esculhambados e corremos o risco de ficar mais ainda, menos cuidadosos ainda. E isso seria um problema. A gente brigar com a Índia não é um bom negócio, não. Só para ganhar deles em número de mortes. Marcelo Pereira, se liga em quê? Eu não estou muito criativo hoje, não. Acho que eu vou com os nossos dois amigos. É a coisa da semana, o assunto da semana, né? Em especial, ver se a CPI vai conseguir se desviar das armadilhas, né? Apesar de serem postas de um jeito bastante patético, assim, né? Desastrado do governo, né? Se vão conseguir, porque vai fazer tudo para atrasar, para tumultuar, enfim. Mas eu acho que em alguma coisa vai dar, né? Vai causar, no final, provavelmente um desgaste muito grande. Atrapalhar os planos para o ano que vem. Né? Paulo Fraga, se liga em quê? É uma agenda que não pode deixar de estar no radar. E o que me preocupa é que a gente acha que está mais ocupado em procurar culpados do que procurar soluções, entendeu? E nós estamos precisando de soluções. E estamos precisando extremamente acelerar o processo da vacina, né? Que agora mesmo, em muitos lugares, a segunda dose foi interrompida, né? Então, vamos encontrar soluções para os nossos problemas e, no momento adequado, encontrar os culpados pelos danos que foram causados. Manuel Tedin, se liga em quê? Eu me ligo na evolução do problema do Covid na Índia e nessa coisa que o Paulo está falando, quer dizer, obviamente a CPI tem que estar aí, não tem dúvida nenhuma, mas eu acho que a ênfase tem que ser dado na solução desse problema. Aparentemente, essa semana vai resolver. Cidades como o Rio, que tinham previsto um atraso em 10 dias na segunda dose, parece que vai encurtar um pouco, tomara. Mas esse pessoal do Ministério tem que botar
o trabalho em dia, gente. Chega, né? Já estamos há mais de um ano nesse negócio e ainda não acertaram a mão. Tudo bem, tem muito a ver com os erros do ano passado, do começo desse ano. Esse Queiroga parece ser muito mais razoável do que o Pazuello, pelo menos usa jaleco, que já é uma prova de respeito à ciência, quer dizer, uma maneira de mostrar que respeita a ciência, mas a coisa está muito ruim. Então, eu estou preocupado com a Índia e estou preocupado do Brasil voltar para os trilhos e acelerar essa vacinação. A gente já vacinou, teve alguns dias que a gente vacinou 1.200.000, 1.300.000 pessoas. A gente pode chegar a 2 milhões mole, 2,5 milhões, 3. Cara, o que está faltando? Vamos embora. Manuel Tedin, Paulo Fraga, Marcelo Pereira, Elísio Pires e Lula Vieira. Esse Conselho de Notáveis volta semana que vem e eu espero que com melhores notícias. Esse programa de hoje a gente ficou aqui meio pesadão, porque o programa exigiu isso. É um tempo de ocupação e preocupação. E que a gente esteja mais despreocupado semana que vem, mas novamente atentos a tudo que acontece. Você não se inscreveu? Se inscreva no nosso programa, dê seu like, diga que não gostou, mas enfim, participe com a gente. Nós estamos juntos para juntos procurarmos iluminar melhor esse Brasil tão complexo e às vezes tão obscuro. Mas a gente taca a luz nele para ele ficar clarinho. Obrigado, rapazes. Até semana que vem.